Bem, boa noite a todos. Pedir para quem não se colocou no seu lugar, se sentar, acalmar seu coração também, para que nós estejamos iniciando o nosso culto. Já faz, acho que, um ano, né, que a gente estava sem Umbrecém. E, como todos vocês sabem, era para ter começado às 17h30. E a gente estendeu um pouco mais por causa que ainda tinha algumas pessoas chegando, se arrumando também. E a questão da organização também aqui ficou um pouco corrido. Mas desde já agradecemos a cada um que veio pela sua presença, pela sua atenção e pela sua cooperação conosco. Agradecemos demais por você que está aqui presente. É muito importante para a gente. Para quem não sabe, nós somos de Iguatu, a diretoria. No caso, aqui que está na frente só eu e o Matheus, que somos a diretoria, eu sou o vice-presidente, e o Matheus nos auxilia no que a gente precisar. Depois a gente vai estar apresentando toda a diretoria, mas nós somos de Iguatu, nós somos empossados em 2020, não pudemos fazer nenhum trabalho, e agora nós estamos retornando ao presencial. Esse ano foram feitas 2 Umbrecens, eu acho que online, né? E agora nós estamos voltando ao presencial. Nós vamos começar cantando o hino Firmeza na Fé. A letra que a gente vai cantar é um pouco diferente, mas se você conhecer, pode cantar junto conosco, tá bom? Amém. Eu vou pedir agora que... Deixa eu ver aqui a Gracinha. Figurinha carimbada, eu acho que em todos os eventos que acontecem aqui na região, no Ceará e talvez até no Brasil, para que ela faça uma oração para a gente iniciar propriamente dito o nosso culto. Por favor, Gracinha. Amém. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé, por favor, e abram as suas Bíblias para o livro de Eclesiastes, capítulo 4.
do 13 até o 16. Eclesiastes 4, do 13 ao 16. Eu acho que todos sabem que o nosso tema geral é conceito e conceitos. O conceito que nós devemos seguir, a Bíblia, no caso, e os conceitos também que o mundo nos dá, que o mundo quer nos impor com ideologias, com pensamentos que ele quer nos impor. E o subtítulo dessa nossa Ambrecem agora é Política à Luz da Bíblia. Hoje nós estamos vivenciando uma era muito politizada, muito extremista, e precisamos seguir a Bíblia. A nossa regra de vida é a Bíblia. Então vamos ler Eclesiastes 4, do 13 até o 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Perdão, eu vou voltar aqui. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os videntes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Podem sentar. Vou convidar agora a Micaela e a Tayane, que terão a sua participação. Boa noite. Estaremos louvando a nosso Deus, um cântico que tem por título Infinitamente Mais.
me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Amém. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias, só que agora para o livro de Romanos. Romanos 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Romanos 13, do 1 até o 7. Eu vou chamar a Emanuele para ler aqui comigo, mano, por favor. E pedir para que vocês se coloquem de pé novamente. Romanos 13, do 1 até o 7. Os homens vão ler comigo os ímpares e as mulheres com Emanuele e os pares. Vamos lá, todos juntos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Podem sentar. Convidar agora o grupo de louvor. Nós vamos cantar primeiramente Ao Olhar para a Cruz, depois uma música que tem... O nome dela é Salve Cristo, o nome dela é Canto da Vitória, mas é popularmente conhecida como Salve Cristo, e após Aclame ao Senhor.
gente já está com o tempo um pouquinho curto. Nós vamos cantar agora apenas Aclame ao Senhor. E no final essa música a gente junta com o refrão de Poderoso Esse Nome É. Então, e após isso a gente vai ter a pregação. Vocês se coloquem de pé agora. Eu acho que vocês podem cantar com mais força. É conhecida de todos. Então vamos louvar com toda a nossa força a Deus.
deixar que nossas vozes, como diz aquele corinho, que nossas vozes a Ti soarão. Vamos deixar nossas vozes soar, realmente ressoar nesse tabernáculo, agradecendo também como uma forma de agradecimento a Deus pelo nosso retorno das nossas atividades quase normais. Então vamos cantar novamente Poderoso Esse Nome É e deixar que Deus ouça realmente o nosso coração. Poderoso Esse Nome É. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Podem sentar. Convidar agora o pastor que trará a mensagem e ele fará as devidas apresentações, tanto dele como da sua família que, se eu não me engano, está acompanhando ele. Oi. Agora sim, boa noite. Muito bem. Meus irmãos, depois de uma longa espera, depois de um longo tempo, estamos finalmente aqui para essa programação, para esse evento. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tem mais ou menos um ano e meio que eu fui convidado na primeira vez para esse evento, Lá antes da pandemia. Aí depois deu uma melhorada e foi marcado novamente, foi remarcado. Aí não deu certo, cancelou de novo e aí adiou, E aí agora, graças a Deus, deu certo, Que bom poder ver os irmãos reunidos aqui, tantos jovens reunidos aqui para discutir um tema que tem, de certa forma, tomado os noticiários, tem, de algum modo, feito parte das nossas vidas, queiramos ou não. No final das contas, é um tema do qual não podemos fugir. Pois muito bem, eu sou o pastor José Marques, sou pastor na cidade de Juazeiro do Norte, na Igreja Batista, lá no bairro da Betolândia, tá bom? Estou com a minha família aqui, minha esposa Vânia está lá atrás e os meus filhos Tomás e Agnes, tá bom? E é um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Na verdade, hoje à noite e amanhã pela manhã. Então, sobre esse tema, deixe-me dizer uma coisa aqui. Eu confesso que eu fico bem à vontade com a ideia que esse tema me sugere.
O tema diz que é para ser abordado política à luz da Bíblia. Política à luz da Bíblia. Então, por mais que a gente conheça o contexto aí, sobretudo dos últimos dias, o meu objetivo hoje aqui não é defender direita, esquerda, muito menos terceira via, né? Que me parece tão radical quanto as demais e contrário àquilo que nós encontramos na Escritura quanto às demais aí apresentadas. Então a minha proposta é extremamente simples, né? O meu propósito aqui é extremamente simples e claro. Eu quero considerar uma visão política à luz da Bíblia, talvez esboçar uma ideia, né, muito introdutória, muito inicial do que nós poderíamos chamar de uma teologia política, né, ou uma visão da política à luz da Bíblia. E no primeiro momento, a tese que eu vou defender parece estranha, mas no final você vai perceber que não é. Eu digo que ela parece estranha porque eu vou tentar mostrar para vocês que, em primeiro lugar, a política é uma criação divina. E eu queria que nós considerássemos os elementos que nos levam a afirmar isso. Ao mesmo tempo, eu vou tentar defender também aqui, e talvez aí já num tom de crítica ao nosso próprio tempo, né, até a algumas lideranças, de que o envolvimento da igreja, né, da instituição eclesiástica na política parece incompatível. Então você veja que de um lado você tem algo que é aparentemente criado por Deus, estabelecido por Deus, por outro você precisa resguardar a igreja enquanto instituição de uma determinada agremiação política ou de uma determinada sigla partidária ou de uma ideologia, como queiram, né, como foi sugerido aí no tema de vocês, tá bom? Eu tinha até preparado uns slides aqui, mas essa questão da tecnologia às vezes também deixa a gente na mão. Isso é questão também o resultado da pandemia, né? Fosse numa época em que a gente tivesse os encontros presenciais, né, eu tivesse dando aula presencial, com certeza o meu adaptador de VGA para HDMI estava na minha mochila, mas agora só com aula remota ninguém usa mais, só usa o computador, né? Enfim, mas assim, se alguém tiver interesse aí nos slides, né, depois eu posso disponibilizar, tá bom? Muito bem, então, hoje à noite, a ideia é a gente traçar alguns princípios justamente para a gente justificar aquela ideia que eu disse que é aparentemente contraditória. A ideia de que a política é uma criação divina, mas ao mesmo tempo você precisa se resguardar de algum modo, né? E aí pensando sobretudo a igreja, por conta de algumas questões que nós vamos analisar aqui. Eu quero considerar também algumas ilusões, já que estamos falando de ideologia, né? Então eu quero considerar algumas ilusões acerca da política, né? Algumas visões equivocadas e ingênuas acerca da política. Aí você deve dizer, então, o pastor vai propor aí uma espécie de neutralidade? Longe disso, porque nós vamos ver aqui que a verdadeira política é ensinada na Escritura, de alguma forma. E aí eu vou mencionar alguns exemplos para vocês disso, tá? Pois bem, vamos então iniciar aqui. Antes eu queria orar a Deus, pedir a sua direção para esse tempo aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, por esses jovens aqui reunidos com o propósito de aprenderem da tua palavra. Ajuda-os, guarda-os do mal, das ideologias mundanas
escravizantes e que estão em desacordo com a tua palavra, com o teu ideal. Nos dá clareza, discernimento, moderação, humildade e todas as virtudes que a tua palavra nos orienta e nos exorta. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Pois muito bem. Como eu disse, a política é ou deve ser entendida como uma criação divina. E quando eu digo que a política em si é uma criação divina, porque quando nós consideramos os 4 elementos, né, alguns dos elementos fundamentais para a formação de uma ideia de política, nós vamos encontrar isso de uma forma bem evidente na Escritura. Que princípios são esses? Então, quando nós falamos em política, nós precisamos considerar pelo menos 4 aspectos importantes aí, tá bom? O primeiro princípio é o princípio da autoridade. E aí você está pensando na política como tudo aquilo que envolve as relações de poder, né? De governo, enfim, princípio da autoridade. O segundo princípio é o princípio da comunicação, da linguagem, a propósito. A política precisa sempre do discurso, né? É por isso que os políticos investem muito em propaganda, porque a comunicação, o discurso, a linguagem é um elemento indispensável para a vida política. Você não pode pensar a política sem esse espaço do debate, do discurso, portanto, do uso da linguagem para persuadir, para convencer alguém de uma ideia ou coisa do tipo, tá bom? O terceiro princípio é o princípio da sociabilidade. A ideia de que nós somos, por natureza, seres sociais. Nós temos uma natureza gregária, ou seja, somos tendenciosos a estabelecer relações. E isso, obviamente, aponta para a própria origem, né? Nosso próprio fundamento maior, um Deus trino, né? Um Deus que se relaciona, um Deus que também tem uma natureza social nesse sentido. Portanto, as suas criaturas são dotadas dessa capacidade. Então, o princípio da sociabilidade. O quarto princípio é o que nós poderíamos chamar de princípio da representatividade. O que eu quero dizer com isso? A ideia é de que o homem se coloca primeiramente numa perspectiva da sua relação com Deus como representante de Deus, e numa esfera política, numa esfera social, ele se coloca como representante de outros também. E nisso nós temos o elemento do cuidado, né, da proteção. Então, todos esses elementos nós vamos encontrar em alguma medida quando nós consideramos principalmente os capítulos iniciais de Gênesis. Por exemplo, quando nós consideramos Gênesis capítulo 1 e versículo 28, ali nós vamos encontrar o princípio da autoridade, o princípio do domínio. Naquele momento mais específico, o domínio em relação à criação, o domínio em relação à natureza, em relação aos animais. Mas se você observar lá em Gênesis 9:6, aí o princípio da autoridade já ganha a sua dimensão social, né? Que é aquela famosa passagem onde os estudiosos definem como a criação, podemos assim dizer, do governo humano, né? Então, se alguém derramar o sangue, né, de um homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então vejam que o princípio da autoridade,
que é um dos elementos basilares da noção de política, está muito bem estabelecido na Escritura, no contexto mesmo da criação. Então é Deus quem estabelece o princípio da autoridade. É Deus quem estabelece o princípio do governo. É Deus que está preocupado em estabelecer critério para as relações de poder, para o modo como os homens interagem e governam uns aos outros e estabelecem esses poderes. Deus está preocupado com isso, desde o início. O segundo princípio, que é o princípio da linguagem, também está lá. Tem uma passagem lá em Gênesis que ela é quase que esquecida, né? Ou a gente quase nunca leva, a gente lê, mas não leva muito em consideração. É aquela passagem onde é dito que Adão nomeia os animais, ele dá nome aos animais. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Porque se você observar, aparentemente essa é a primeira passagem, a primeira referência bíblica acerca da linguagem. O homem com essa capacidade da linguagem, de nomear, que, é bom que se diga, está associada ao primeiro princípio, o princípio da autoridade. Para que o homem domine a natureza, os animais, a primeira coisa que ele precisa fazer é identificar. E ele identifica isso por meio da linguagem. E a linguagem, desde sempre, é elemento fundamental da vida política, da atividade política. O discurso político continua sendo um dos elementos mais importantes do jogo, né, político, das disputas, das campanhas, das eleições. Então, o princípio da comunicação é fundamental e é estabelecido pelo próprio Deus. Porque é a partir da linguagem que a autoridade é exercida. Os antigos oradores gregos diziam que a oratória era a arte de conduzir as almas por meio da palavra, por meio do discurso, né? Isso é uma ação política, né? Você conduzir pessoas, você agregar, você ser capaz de arrebanhar multidões, né? Linguagem. Então, aí está também o princípio da linguagem estabelecido na Escritura. Então, veja que a política é sim uma criação divina, porque nós percebemos que os seus fundamentos estão bem documentados na Escritura. O terceiro princípio que eu mencionei é o princípio da sociabilidade. Aí é ainda mais claro, né? Você lembra lá daquela primeira situação lá, né, da criação, em que Deus cria os animais, depois ele cria o homem, e aí ele vê que o homem está sozinho, né, que ele não tem a sua companheira. E o que é que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só. E não é bom por quê? Porque a sua natureza não é dessa forma. A solidão absoluta é uma contrariedade, é uma contradição com a sua natureza. Por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, o elemento social, a sociabilidade, é outro elemento indispensável para a vida política. Se nós pensarmos, seja do ponto de vista das implicações, seja do ponto de vista das consequências, do fundamento, do discurso, tudo está em jogo o quê? O social, né?
o que um político costuma usar como elemento, né, como ferramenta do seu discurso, em linhas gerais? O apelo ao social, né? A sociabilidade. Então ele vai propor, né, fazer um plano aí, contemplando vários aspectos, né, desse elemento social e assim por diante, tá? E por fim, a representatividade. Interessante notar que quando Deus conclui a sua criação, né, ele entrega ao homem, né, ele planta o jardim, entrega ao homem. E aí é uma coisa que tem um caráter simbólico, né? Porque naquele momento o homem se torna o representante de Deus, no sentido de que ele exerce o poder, ele exerce controle sobre a criação. Então tem essa representatividade. E quando nós observamos lá em Gênesis 9:6 também tem essa ideia aparece novamente essa ideia, né? Quer dizer, se alguém fizer isso com o homem, ou seja, matá-lo, pelo homem, ou seja, por um representante desse daqui que foi morto, esse daqui também vai ser punido. Então, olha a ideia, né? Então, quando nós observamos aqui os elementos básicos, né, para uma concepção de política, a gente vai perceber que essas noções estão na Bíblia. Se nós colocássemos outras noções aqui, não vou fazer isso porque o nosso tempo não permite, mas a gente observar isso daí. Só que tem um problema. Qual é o problema? É a queda. É porque a política, ela precisa agora lidar com um elemento determinante, com um evento fundamental, decisivo, drástico, que é a queda. E aí, a queda, ela vai afetar toda essa conjuntura aqui. Todos esses princípios que eu acabei de mencionar para vocês serão grandemente afetados pela queda. Por exemplo, o princípio da autoridade se transforma em violência. No mundo caído, no mundo marcado pelo pecado, esse princípio da autoridade, que é concebido inicialmente por ato criativo, é deturpado, é corrompido. Ele se transforma em violência. A autoridade descamba para o seu excesso, para o seu extremo. A comunicação, lembra da comunicação, da linguagem? Numa política caída, né? No mundo caído, se transforma em quê? Em engano, falsidade, fake news, né? Propaganda enganosa. Amanhã eu quero mencionar algumas dessas ideias, né? Trazer alguns princípios sobre essas questões mais pontuais, né? de propaganda enganosa, essas questões aí mais... e trazendo aí alguns princípios bíblicos sobre isso. Mas veja que a linguagem, que é elemento importante, se transforma em quê? Expressão do engano, da falsidade, ilusão. Como vocês colocaram aí, ideologia, né? Quer dizer, que são concepções que muitas vezes nos amarram e nos cegam para a verdade. São como uma espécie de me fugiu a palavra aqui, um capuz, né? Acho que essa é a palavra. A gente fica sem visão. Enfim,
Terceiro elemento, lembra? Sociabilidade, né? Sociabilidade. Por conta da queda, essa sociabilidade é transformada em opressão. Então, o homem, ele se vale desse princípio da sociabilidade para oprimir o outro. Porque a opressão é uma espécie de interação social, sabia? Só que de uma forma diferente. Por quê? Porque é só de uma via, né? É só alguém que está usando o outro para alcançar os seus interesses, alcançar os seus objetivos. Aí você deve estar pensando assim, isso não tem nada a ver com o que a gente tem visto na política atualmente, né? Tudo a ver, né? Opressão. No mundo caído, até a representatividade é distorcida, ela se transforma em usurpação. O homem usurpa. E essa usurpação pode ser pensada de várias formas. Como aqueles líderes que são cultuados, né? Que são considerados semideuses e que as pessoas os seguem indiscriminadamente. Isso é uma usurpação, idolatria. Infelizmente, no mundo caído, a política precisa ser vista dessa forma. Essa é uma visão equilibrada acerca da política. Se por um lado eu não posso negar que ela é uma criação do próprio Deus, porque é o próprio Deus, por ato criativo, que estabelece as bases para a vida política. Por outro, numa doutrina bíblica séria, eu não posso deixar de considerar os efeitos da queda na política, onde a autoridade se transforma em violência, onde a comunicação se transforma em engano, onde a sociabilidade se transforma em opressão e onde a representatividade se transforma em usurpação, idolatria. Infelizmente, é isso que acontece. Essa realidade caída é muito bem descrita lá em Romanos capítulo 3, versos 10 em diante. Vamos ler esse texto na íntegra. É um texto que está expressando um contexto salvífico, obviamente, mas as características que aí são apresentadas, são muito interessantes porque elas praticamente são essas características que nós falamos aqui agora, né? Romanos capítulo 3, verso 10. Todos se encontraram? Então vamos ler. Romanos capítulo 3, verso 10. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Olha aí o engano. Veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldade e amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, né? Uma descrição, como eu disse,
que é dada num contexto salvífico, né, de salvação, mas essas características, elas se aplicam muito bem, né, a esse perfil, né, do que é a política, sobretudo a política no contexto brasileiro, infelizmente. Então a gente precisa lidar com isso daí. Pensando nisso, eu queria que nós considerássemos agora, como eu disse, algumas visões ilusórias sobre a política, algumas ilusões, né? Algumas ideologias. Eu listei aqui só 4, tá? Só 4 para aguçar aí a curiosidade de vocês. A gente poderia mencionar outras aqui, obviamente, mas vamos ficar com essas 4, tá? Então, número 1. A ideia de que um governante cristão trará uma vida sem provações e privações, sobretudo para os cristãos, né? Isso é verdade? Isso não corresponde. Isso não corresponde à teologia bíblica. Isso não corresponde àquilo que nós aprendemos na Escritura. A ideia de que um governante cristão trará uma vida tranquila e sossegada, que será o fim dos nossos problemas, né? Seus problemas acabaram, né? Como a propaganda lá. Não é dessa forma. Isso é uma ilusão. Isso é uma ideologia, é um engano. Lembra a palavra de Cristo lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, verso 14, quando ele vai dizer aos discípulos que o fato dele ter dado a eles a sua palavra, qual foi a reação do mundo? Eu lhes dei a tua palavra, por isso o mundo os odeia. E ali o termo para odiar é fazer guerra, declarar guerra. Essa é a realidade. Não existe essa ilusão de que um governante que tem, né, uma afeição pelo cristianismo, ou que se declara cristão, quem quer que seja, né? Quem quer que seja, é ilusão, né? É ilusão. Por quê? Porque esse tipo de situação, esse tipo de realidade não encontra base, né? Esse tipo de irrealidade, né? Não encontra base na Escritura. O que nós vamos ter é que, do ponto de vista estrutural, nós estaremos sempre na tensão com o mundo, inclusive com as ideologias políticas, que, em geral, são exatamente atravessadas por essa questão que nós acabamos de colocar aqui, essa distorção, produto da queda. Então, se essa estrutura, a estrutura envolvendo aí as ideologias, envolvendo os partidos, direita, esquerda, terceira via, quarta via, enfim, o que seja, tudo isso daí se insere dentro disso daí, como é que eu posso ter uma visão ingênua dessa? Achar que... E, meus irmãos, sabe de uma coisa? E eu penso que uma realidade dessa talvez nem fosse muito proveitosa para a igreja, sabe? Talvez pudesse até acomodar a igreja. Não vai ter mais problema. Já pensou?
A gente vivendo num mundo marcado pelo pecado, num mundo totalmente corrompido, a igreja sem nenhum problema, isso é meio suspeito, né? Lá na glória não, lá na glória aí não vai tudo bem, não vai ter problema mesmo, mas lá é realidade redimida, transformada, é outro plano. Aqui não dá para ter essa visão inocente, né? Ilusória, e que, para falar a verdade, está muito atrelada à visão propagada pela teologia da prosperidade. Se você for atrás, né, buscar cavar fundo, você vai perceber que a origem aí dessa ilusão está onde? Teologia da prosperidade. E o grande problema que eu tenho visto atualmente é que essas visões, elas têm influenciado lideranças de igrejas tradicionais, infelizmente. Porque há 2, 3 anos, enfim, um tempo aí atrás, a gente conseguia marcar isso, né? A gente demarcava o território. Hoje não. Você observa muitas vezes os grupos de WhatsApp, as postagens que o pessoal vai postando, né? De Silas Malafaia a Padre Paulo Ricardo. Dos nossos grupos, né? Dos nossos grupos. De Silas Malafaia a Paulo Ricardo. Né? E colocando posicionamentos como isso sendo uma referência. Ou eu estou completamente fora do nexo, ou então esse pessoal esqueceu a Bíblia, né? Infelizmente. Essa visão romântica, é interessante que quando a gente observa a passagem lá de 1 Samuel, quando o povo vai escolher o rei, né, pedir o rei, já tinha essa tendência de ter uma visão romântica da política, né? Da figura do rei. Aí Samuel dá uma palavra dura para eles lá, né? Diz: olha, tá bom, vocês vão ter o rei aí, mas olha, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, ó. Esse rei aí tem a plantação de vocês lá, ele vai pegar uma parte para ele. Os filhos de vocês ele vai usar como empregado lá no palácio. O melhor de vocês, da produção de vocês, ele vai pegar. Não é só essa coisinha mole, não, né? Então é interessante como essa tendência a se iludir, né, com a política é bem antiga, né, na história. Mas vamos para um segundo. Segunda ilusão. A ideia de que os crentes devem se unir numa mesma ideologia política. Isso é uma barbaridade com a Escritura, né? A gente, infelizmente, tem visto. Não, temos que nos unir em torno de uma linha. Mas isso não é bíblico. O cristianismo, se você observar, ele está preocupado exatamente com todos os grupos, com a diversidade, em torno de Cristo, obviamente. Veja Colossenses capítulo 3, versos 10, 11, só para a gente ter uma ideia disso daí. Meus irmãos, eu não perguntei nem o tempo aqui que eu tinha disponível, viu? Mas aí, enfim, eu garanto para vocês que eu já passei da metade. Quem encontrar aí primeiro pode ler. Colossenses 3, 10, 11. Qual
Interessante, né? Isso daí. Isso você pode ver no próprio Cristo, né? Você já observou os discípulos de Cristo, né? Como você tem ali uma diversidade, né, ideológica, né? Você tem um camarada lá que é um defensor do império, cobrador de impostos, Mateus. E aí você tem outro que é completamente o oposto, né? É um zelote, é um radical que quer por fim a dominação do império. Então, veja que na própria dinâmica aí do discipulado, o próprio Cristo, né? Ele consegue agregar essas pessoas. Não existe essa ideia, não, aqui a gente tem que fechar com isso daqui, né? A gente tem que... E detalhe, usando o argumento da unidade, né? Usando o argumento da unidade. Não, nós temos que manter a unidade, então a gente tem que seguir uma linha conservadora, uma linha, enfim, que seja, mas todo mundo deve seguir, só que esse não é o princípio que nós encontramos na Escritura. A Escritura lida exatamente com essa diversidade. Para Cristo não tem nem esse daqui, enfim. Então, outra ilusão que nós encontramos aí, infelizmente. Terceira ilusão, a ideia de que os crentes devem ter como meta a transformação do mundo. Talvez você já tenha ouvido até isso. Que os crentes devem transformar o mundo. Essa é a missão do crente? Transformar o mundo enquanto estruturalmente? Sabe qual é a missão do crente? Nesse aspecto de transformação, né? Ele tem que transformar a si mesmo. Não é isso que diz a palavra? Romanos, capítulo 12, verso 2. Mas transformai-vos. A transformação que ocorre, obviamente, na relação entre os crentes, mas ela tem como objeto quem? O crente. E lá ele está falando sobre o mundo, né? Lá ele está dizendo exatamente que você não deve se amaldar, né? Que você não deve entrar no esquema, né? Na estrutura do mundo, mas você deve transformar-se pela renovação da mente, pela renovação do entendimento. E tem algumas pessoas usam esse versículo aí para dizer que o crente deve transformar o mundo, né? Revelando uma interpretação completamente estranha. Aí você deve dizer assim, mas pastor, é dito que o crente é a luz do mundo, que ele é o sal da terra, ele não deve influenciar? Claro que deve. E essa é a atuação, a principal atuação política do crente é essa, viu? Ser luz e sal. Agora veja que até as metáforas são extremamente apropriadas. Por quê? Porque essas metáforas, elas não apontam para uma mudança estrutural. São pontos que vão aos poucos marcar uma realidade maior. É uma luz no mundo em trevas. É o sal na terra seca.
árida. Então veja que são esforços pontuais, no sentido de influenciar, mas não no sentido de que a bandeira do crente deva ser essa mudança radical das estruturas. Ora, a gente tem dois grandes exemplos disso daí. Daqui a pouco eu queria considerar esses dois exemplos no próprio Novo Testamento. Mas antes eu queria falar sobre o último, né? Sobre a última ilusão. Essa daqui é interessante. A ideia de que a participação de evangélicos na política pode ser entendida como uma expansão do cristianismo. Ilusão. Ilusão. Meus irmãos, a grande verdade é que se você fizer uma lista de A a Z da chamada bancada evangélica, você vai encontrar poucos que não estão envolvidos com escândalos, com falcatrua, com tudo que é contrário à Escritura, né? Do pastor Everaldo, que por sinal está preso, até o nome, né? Até o nome sugere a Flor de Lis, né? Você deve ter acompanhado mais recentemente. É isso aí. É isso que é a bancada evangélica. Aí às vezes tem-se a ideia de que, né, o crescimento dessa suposta representatividade, o aumento da bancada evangélica é compatível, pode ser visto como uma expansão do cristianismo. Engano. Muitas vezes isso serve de entrave, de escândalo. Porque, infelizmente, a maioria são pessoas completamente descomprometidas com a verdade do Evangelho. Estão mais preocupadas com a próxima eleição, com o próximo cargo e com aquilo que eles receberão em troca, né? Infelizmente. Então não pode ser confundida. É ilusão achar que esse crescimento, nossa, como a bancada evangélica cresceu, né? Vamos ver quem são esses daí. Vamos ver se lá tem uma meia dúzia, pelo menos, de homens sérios. Não estou dizendo que a pessoa não possa ser séria, não, tá? Apesar de ser difícil. Mas não estou eliminando. Mas quando nós observamos a realidade no Brasil, infelizmente é essa, né? Infelizmente. E aí essas euforias, né? A gente lembra daquela passagem quando Cristo envia os 70, né? E eles voltam, né? Eufóricos, expulsando os demônios. E aí o que Cristo vai dizer? Olha, vocês devem estar mais felizes pelo fato de ter alguém o nome escrito no livro da vida, né? Quer dizer, ver essas questões secundárias e muitas vezes expressão de uma euforia pode ser não só um impedimento para você focar aquilo que realmente é importante, como uma distorção clara e deliberada
do propósito do Evangelho. É o que, infelizmente, nós temos observado em muitas situações. Mas você deve dizer, pastor, eu fiquei agora meio decepcionado. O senhor tem uma visão assim muito pessimista da política. Pelo que o senhor está falando aí, a coisa é muito complicada. Meus irmãos, é muito interessante como o cristianismo ele sempre esteve associado às grandes transformações, mas as transformações benéficas, porque também tem as maléficas, né, da sociedade, as revoluções verdadeiras. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. No Novo Testamento, o cristianismo traz uma proposta extremamente revolucionária. Olha aí, vou usar o termo revolução aqui sem nenhum receio. Revolucionária no trato com as mulheres. Olha aí, pessoal aí, muitas vezes criticando, né, o movimento feminista, criticando o cristianismo porque oprime a mulher. Vai estudar história, né? Vai estudar história e você vai saber o que é opressão. O cristianismo causa uma verdadeira revolução na forma de se olhar no lugar, no papel da mulher na sociedade. Sabia disso? Eu selecionei para vocês aqui, propositadamente, algumas passagens da época que de nomes importantes, como eles viam a mulher, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, o que é que dizia acerca da mulher o grande filósofo grego Platão. Vou falar isso para vocês aqui, abre aspas. Entre os homens que receberam a existência, todos os que se mostram covardes e passaram a sua vida a praticar o mal, foram, conforme toda a semelhança, transformados em mulheres na segunda encarnação, que ele acreditava na reencarnação, né, também. Além de tudo isso, né? Fecha aspas. Platão. Quer mais? Vamos aqui, vamos pro Aristóteles. Abre aspas. Aquele que não se assemelha aos pais, no sentido do pai, né? É já, em certos aspectos, um monstro. Porque, neste caso, a natureza afastou-se, em certa medida, do tipo genérico. O primeiro desvio é exatamente o nascimento de uma fêmea em vez de um macho. É da cultura grega? Pois vamos aqui para a cultura judaica também. Vamos para a cultura judaica agora. Sabedoria de Ben Sirac 42, 12 a 14. Diz o seguinte: não detenhas o olhar sobre a beleza de ninguém, não te demores no meio das mulheres. Pois assim como a traça sai das roupas, assim a malícia do homem vem da mulher. Um homem, olha só, tem mais. Um homem mau vale mais que uma mulher. Cultura judaica. Tá bom? Cultura judaica. Está aqui escrito no Evangelho de Tomé, o Dídimo. O Evangelho apócrifo. Talvez por conta disso também que seja apócrifo, né? Por outras coisas também, óbvio. Mas olha só o que diz aqui. Abre aspas. Simão Pedro disse-lhe: que Maria saia do nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. E olha, agora você vai ficar chocado com a resposta aqui, Disse Jesus, segundo esse livro: vede que eu me encarregarei de fazê-la homem,
para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens, pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Meus irmãos, agora você vai dar uma olhada como é que Cristo trata as mulheres. Você acha que esses grandes filósofos tiveram alguma mulher como discípula, né? Imagina Sócrates como uma discípula, sendo sustentado por mulheres, inclusive no seu ministério, né? Isso não existe. A mulher era realmente oprimida. Se você olhar o modo como Cristo trata as mulheres, é revolucionário. Olha, é tão revolucionário de uma forma que eu estou lembrando de uma passagem agora. Tem várias, mas eu estou lembrando de uma que é realmente muito marcante para mim. É a passagem lá da mulher samaritana. Cristo está conversando com a mulher samaritana. E veja bem, existe um ódio profundo entre judeus e samaritanos nesse período. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Um ódio histórico, ao ponto deles, né, não se falavam, né? Enfim, judeu samaritano. Cristo está falando com uma mulher samaritana. Os discípulos vão à cidade pegar o de comer, né? E aí, quando eles voltam, diz o texto lá que eles ficam perplexos, não pelo fato de ele estar falando com uma samaritana, mas pelo fato de ele estar falando com uma mulher. E é interessante porque o cristianismo coloca exatamente uma mulher como a primeira a anunciar a ressurreição, né? A primeira missionária, no sentido mais amplo, né? Quer outro exemplo de uma revolução política promovida pelo cristianismo no trato com os escravos? Tinha escravidão na época. E aí você tem o exemplo lá da igreja de Corinto, que era uma igreja composta em sua maioria por escravos ou ex-escravos, né? E aí, quando o apóstolo Paulo escreve falando sobre a ceia, ele diz para os senhores: esperem os escravos. Já percebeu isso? Está lá, né? Por quê? Ele era exatamente aqueles que chegavam depois e ficavam com fome, porque não tinham de onde trazer, é escravo, né? Chegava todo mundo lá com seus banquetes, comia todo mundo, e aí uns se embriagavam, comiam demais, os outros ficavam com fome. E aí Paulo diz: não, vocês são em Cristo, agora vocês são iguais. E você, que é o Senhor, você que tem posse, você que tem condição e que tem uma comida requintada, vai esperar aquele que não tem. Do contrário, o que vocês estão fazendo aí não é ceia, não. Já pensou? Onde que isso é concebível? Então não é neutralidade, não. Não é uma visão exageradamente pessimista, não, mas é uma visão equilibrada, que precisa levar em conta a realidade dos fatos, considerar os riscos, os perigos, se livrar das ilusões, mas ao mesmo tempo entender que o cristianismo, ele tem também o seu papel político na sociedade, desde sempre. Desde sempre. E as grandes mudanças, as mudanças realmente significativas, para a gente não ir aqui para a história, né? Falar sobre questão de luta por direitos humanos, 2 exemplos bíblicos.
E aí a gente vai perceber essa visão, ao mesmo tempo que a gente precisa evitar esse oba-oba, essas visões ingênuas, que muitas vezes são, na verdade, formas disfarçadas de nos enganar, de nos desviar, de nos ludibriar. E um uso interesseiro da esfera política, que é uma contradição, né? Alguém usar a esfera política para o seu benefício próprio é a contradição de termos, né? Mas infelizmente é isso que a gente tem observado aí. Então, como cristãos, sobretudo como jovens cristãos, nós precisamos estar também atentos a isso e certamente procurar seguir o exemplo que nós encontramos na Escritura. Meus irmãos, se nós formos o sal e a luz, essa já será uma grande atuação política que nós faremos nesse mundo. Nós não vamos mudar essa estrutura desse mundo pecador. Nós não vamos. Nem nutra essa ilusão, porque nós não vamos. Ele vai ser destruído mesmo. Mas pelo menos a gente vai, aos poucos, né, influenciando ao nosso redor, né, e glorificando o nome de Deus através disso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por mais um dia que tu tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, pelos exemplos que nós encontramos na tua palavra, no meio do teu povo, que nos edificam. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, nós comparamos os teus princípios com certas visões distorcidas, com certas barbaridades que deturpam e que atentam contra a dignidade das pessoas também, das tuas criaturas. Que o Senhor Deus esteja nos dando a sabedoria para lidarmos com essas distorções e nos dê, ó Pai, a sabedoria e o discernimento para seguirmos te glorificando neste mundo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.